pode até parecer assim uma redundância, mas assim, eu tenho uma visão um pouco diferente da palavra que eu vou ler agora, que é a palavra que fala sobre Naamã, 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5, eu tenho uma visão um pouco diferente acerca da vida desse homem, pelo seguinte fato: o testemunho que a Bíblia dá desse homem. Como que a Bíblia detalha esse homem, o testemunho que a Bíblia traz a respeito dele. O livro de 2 Reis, que é um livro histórico, então, assim, tudo que é relatado a respeito do caráter, da pessoa dele, vai nos levar a crer que a situação que estava acontecendo com ele não era devido a um pecado ao qual ele estava vivenciando, como muitas das vezes a gente aponta. Porque todas as vezes que você vai trazer uma palavra sobre Naamã, numa igreja, num congresso, numa conversa, num ensinamento, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Vai falar sobre o pecado, vai bater na igreja. Mas se a gente tiver uma visão um pouco mais avançada acerca da lepra, a gente vai entender que a lepra no Antigo Testamento, ela poderia ser, sim, uma reprovação da parte de Deus. E a pessoa se tornava impura cerimonialmente, não podia estar no meio do povo, tinha que se afastar, não tinha direito de estar no meio do arraial, para que não viesse contaminar os outros. Então a lepra, ela também tinha essa visão, ela tinha esse caminho de reprovação da parte de Deus. Mas eu quero pensar com os irmãos que estão na live com você, na lepra, na questão do visão do contágio. Porque a gente está falando aqui de relacionamento, e a lepra é uma doença que ela também é passada através do contato. Aí, espiritualizando isso, eu vou estar lendo a palavra aqui, lá em 2 Reis, capítulo de número 5, que fala sobre Naamã. Então, vamos espiritualizar isso, tendo uma visão da lepra como uma doença contagiosa através do contato. Então, a Bíblia diz assim a respeito de Naamã, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, a Bíblia diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Então você vê que a Bíblia aqui, o escritor, ele exalta as virtudes de Naamã em primeiro lugar. Ele exalta as virtudes desse chefe do exército do rei da Síria, que era Naamã, e o nome Naamã quer dizer agradável, aquele que é agradável. A Bíblia vai nos dizer que ele era chefe do rei da Síria. Ou seja, ele alcançou uma posição que não era fácil de se alcançar. Porque para você ser chefe de um exército naquele tempo, em primeiro lugar você tinha que ter a confiança do rei. Você precisava conquistar a confiança do rei. E Naamã, por ser um homem agradável, ele conseguiu conquistar a confiança do rei e alcançou o posto, que era um posto de alto escalão naquele tempo, dentro do exército, que era chefe do exército do rei da Síria. E a Bíblia vai nos dizer também na segunda parte desse versículo, que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Olha as duas posições que ele alcança. Ele era chefe do exército e ele era um grande homem diante do seu Senhor. Era um homem que tinha uma grande estima, tinha confiança e tinha estima diante do seu Senhor.
Então você vê que essas duas virtudes já não são coisas fáceis de se conquistar de alguém que tenha uma autoridade, que exerça uma autoridade na terra. E esse homem ele conseguiu conquistar. A terceira que a Bíblia nos destaca aí é que era um homem de muito respeito. Então você vê que no meio de um relacionamento, seja familiar, seja na igreja, seja na vizinhança, respeito do próximo é coisa que a gente não conquista fácil. Você ser respeitado no meio que você vive, a primeira coisa que você tem que ter é caráter. A segunda coisa que você precisa ter é personalidade. A segunda coisa que você precisa ter também é você ser agradável a todos. Porque você já viu aquele tipo de pessoa que quando chega num ambiente, parece que destrói o ambiente? O ânimo cai, as pessoas não se alegram mais, aí começa o comentário, ih, fulano chegou, fulana chegou, eu não gosto do assunto dele, eu não gosto da conversa dela. Não tem esse tipo de pessoa? Mas também, por outro lado, tem aquelas pessoas que quando chega no ambiente, a gente abre aquele sorriso e fala, graças a Deus que você chegou, estava esperando você. Glória a Deus. A tua presença parece que alegra o ambiente. Isso daí são arcas de Deus. Porque a arca de Deus, aonde chega, traz a presença do Senhor. Tem pessoas que são tão agradáveis que pode estar passando por todo tipo de problema dentro de casa, na sua vida financeira, mas nunca deixa de abrir um sorriso para aquele que ama, mas nunca deixa de trazer uma boa palavra àquele que ama, mas nunca deixa de animar aquele que precisa de ânimo, mas nunca deixa de levantar aquele que precisa ser levantado. Entendeu? Aleluia. Então tem pessoas que são desse tipo. O que ela é, a pessoa dela, a forma agradável que ela tem de ser, não depende daquilo que ela tem ou daquilo que ela vivencia, mas a essência de Deus dentro da vida dessa pessoa faz com que ela venha a ser desse jeito. Então a Bíblia nos apresenta Naamã dessa forma. Era chefe do rei da Síria, conquistou um alto escalão diante do seu rei, era um grande homem diante do seu Senhor, homem de respeito, e a Bíblia vai nos dizer que por ele, o Senhor, e a Bíblia coloca aqui Senhor com letra maiúscula, isso se refere ao nosso Deus. O Senhor dera livramento aos sírios. Olha só a virtude desse homem. Deus olha para ele, vê nele tanta virtude, que resolve usar esse homem com a sua habilidade, com a sua capacidade, para dar livramento ao povo. Ele era ferramenta de Deus. Você conhece, você que está na live aí, conhece alguém que é ferramenta de Deus? Aquela pessoa que chega sempre no momento certo, com uma oração. Se você conhece, bota o coraçãozinho para subir aí, fala, eu conheço na live, que Deus ele vai te abençoar e vai dizer para você, continua ao lado dessa pessoa. Glória a Eu Deus. conheço pessoas que são assim, que no momento de confronto, no momento que o circo está pegando fogo, que a situação está caótica, a pessoa chega e fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Deixa eu ler uma palavra. Posso fazer uma oração por você? Pessoas que são instrumentos de Deus na terra, para poder operar o livramento, para poder dar um conselho, para a gente não tomar uma atitude precipitada. Pessoas que usam de sabedoria no momento certo. Então, Naamã era esse tipo de pessoa. Ele era instrumento de Deus. Era um homem que era agradável, homem de respeito, varão valoroso e que também era instrumento de Deus. E a Bíblia também fala mais a respeito desse. E era este varão homem valoroso, homem de valor. O valor que ele ressalta aqui na palavra de Deus não é valor financeiro, não é valor de dinheiro. O valor que ele tinha aqui era valor moral. Glória a Deus. O valor moral na vida de uma pessoa, ele vale mais do que o dinheiro.
Porque se alguém tem moral, e quando a gente fala de moral, a gente pode falar também de caráter, a gente consegue alcançar coisas que o dinheiro não consegue alcançar. Uma verdadeira amizade, né? Um verdadeiro amor, uma amizade verdadeira, um círculo de amizade verdadeiro. Então, pessoas que são de valor conseguem alcançar coisas verdadeiras que o dinheiro não consegue alcançar, que o dinheiro não consegue dar, que o dinheiro não consegue trazer para perto de nós. Então, uma pessoa que tem valor, ela consegue atrair para si pessoas boas, que vão estar perto dela, não pelo que ela tem, mas pelo fato do que ela é, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelo seu espírito, por tudo aquilo que Deus colocou nela e que agrada ao seu próximo. Então, uma pessoa que é de valor, eu vejo uma pessoa que tem tudo de bom nela, mas que não é material, mas sim que é espiritual. Então, eu vejo que nos relacionamentos que a gente vive hoje, a gente precisa mais de pessoas que são espiritual do que pessoas que são carnais. Porque o carnal fala aquilo que é segundo a carne, mas aquele que é espiritual, quando ele abre a boca, ele fala aquilo que está no coração de Deus. E toda palavra que vem de Deus é palavra que vem para poder abençoar a nossa vida. Então você vê como que a Bíblia ela traz o testemunho de Naamã. Chefe do rei da Síria, alcançou uma posição de destaque e de confiança diante do seu rei. Ele era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, aquele homem que o rei, em alguns momentos, podia buscar conselho, como que ia ser estratégia para poder ir para a guerra. Era um grande homem diante do seu senhor, era instrumento de Deus, homem respeitado, varão valoroso, mas a Bíblia diz também no final lá que, porém, ele era leproso. Então a Bíblia não destaca aqui o fato de Naamã ser leproso como se fosse a coisa principal na vida dele. O que está sendo evidenciado aqui, em primeiro lugar, não é só a lepra. A lepra foi uma situação que veio sobre a vida dele, mas como eu falei no começo, a gente precisa ter uma visão da lepra em dois caminhos. A reprovação da parte de Deus e a questão do contágio. Aí eu quero pensar com vocês nessa noite acerca da lepra na questão do contágio. A Bíblia nos diz que esse homem, ele era leproso. Mas se você for avaliar, só um instante que eu vou pegar o papel aqui. Se você for avaliar a lepra na questão do contágio, a lepra, quando ela pega numa pessoa, ela afeta algumas partes do seu corpo. Então, a lepra, ela vai afetar a mão de uma pessoa, ela vai afetar os olhos de uma pessoa, ela vai afetar a pele de uma pessoa. Então, ela vai perder alguns sentidos do seu corpo. Um é a visão. Quantas pessoas que estão leprosas nos dias de hoje, espiritualmente, que afetou a visão espiritual dela, que não consegue olhar mais com um olhar espiritual, por causa que a lepra de outras pessoas pegaram nela e acabou afetando a visão espiritual dessa pessoa. Acabou afetando a sensibilidade espiritual dessa pessoa. Quando a gente fala que a lepra, ela toma o corpo, a pele da pessoa, a gente fala de sensibilidade. Pessoas que não têm mais sensibilidade espiritual, por causa que foi ferida num relacionamento e acabou perdendo a sensibilidade espiritual. Quando fala de afetar as mãos, pessoas que perderam o desejo de apresentar obras a Deus,
por causa que foram feridas no relacionamento. Tinha um coração voluntário para poder fazer a obra. Tinha um coração voluntário para poder fazer aquilo que agradava a Deus. Tinha um coração voluntário para poder fazer a vontade do Senhor. Fazia por amor e não para ser visto. Fazia para agradar a Deus e não para ser aplaudido. Porque aquele que faz a obra de Deus com amor, ele não busca aplauso de ninguém. Ele não busca ser reconhecido por ninguém. Ele não busca ser exaltado por ninguém. Mas ele só busca uma coisa: agradar a Deus em tudo aquilo que ele faz. Apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer: façais todas as coisas como ao Senhor. Então você vê que tem pessoas que estavam num convívio, num relacionamento com uma igreja, e que gostava de chegar cedo na igreja para poder limpar o banheiro, para poder ajeitar as cadeiras, para poder varrer a frente da igreja. Ou seja, fazia tudo por amor. Mas aí começa a surgir aquele comentário: fulano está fazendo isso para poder aparecer. Fulana está fazendo isso para poder ser vista pelo pastor. Fulano está fazendo isso porque quer alcançar cargo, porque quer se destacar. Irmãos, vamos ter misericórdia uns dos outros. Se a pessoa está se dedicando a fazer alguma coisa na obra de Deus, ore para que Deus venha fortalecer essa pessoa e ela venha continuar fazendo, que ela nunca venha desanimar de fazer aquilo que Deus colocou no coração dela de fazer. Então você vê que quando a Bíblia, quando a questão da lepra alcança a mão da pessoa, e quando a gente fala de mão no sentido espiritual, a gente fala de obras. Pessoas que tinham alegria em evangelizar e visitar um lar, mas por causa de um comentário maldoso de alguém que estava leproso, essa lepra pegou nessa pessoa e a pessoa não consegue mais fazer a obra como fazia. Não tem mais desejo de evangelizar, não tem mais desejo de pregar dentro do lar, não tem mais desejo de estar no ponto de pregação, não tem mais desejo de chegar cedo na igreja, arrumar as cadeiras, limpar o banheiro, abrir um culto com oração, porque a lepra afetou ela. A pessoa não tem mais voluntariedade de fazer a obra de Deus como fazia. Em quarto lugar, a lepra também ela alcança os pés da pessoa. A pessoa tem dificuldade de caminhar. Aí você olha para o cenário evangélico ao qual a gente vive hoje, pessoas que foram setadas com a lepra e que hoje não conseguem mais caminhar, não tem força. Quando a gente fala de pés no sentido espiritual, é habilidade para caminhar. Habilidade para caminhar e fazer a obra de Deus. Pessoas que pararam de caminhar, sabe por quê? Por causa da lepra de outras pessoas que acabaram contaminando ela e a pessoa não tem mais força de caminhar. Então eu vejo uma coisa, irmãos, num relacionamento, para que ele venha a ser sadio, a gente precisa se curar para que outras pessoas não venham ser afetadas por aquilo que nós temos. Eu vejo que um relacionamento ele só pode ser sadio quando a gente sempre busca o melhor do próximo e nunca o mal. Mas tem pessoas que de tal forma estão tão afetadas pela lepra, que pelo fato de elas estarem vivendo essa situação, elas se acham no direito de passar isso para as pessoas. A gente tem que tratar das emoções e das dificuldades uns dos outros. A gente não pode se deixar contaminar e nem o próximo pode contaminar aquele que está querendo tratar essa pessoa. Porque tem pessoas que já estão tão frias no relacionamento que quando você se aproxima para querer ajudar, a pessoa rejeita, a pessoa confronta, a pessoa tenta te abater. Mas Deus ele está nos trazendo hoje uma palavra de reflexão. Nós precisamos ser curados no meio do nosso relacionamento. Nós precisamos ser curados por Deus. Nós precisamos entender que toda aflição que a gente esteja vivenciando, isso não nos dá o direito de passar isso para ninguém. A gente precisa confiar em Deus.
A gente precisa olhar para o céu e saber que Deus ele tem uma porta de escape para nós e Ele é aquele que pode nos curar de todo o mal e nos fazer agradável novamente. Então você vê que Naamã, a Bíblia nos fala que Naamã, o nome dele era agradável. Quantas pessoas que eram agradáveis, que estavam no nosso meio, e que hoje em dia não são mais, não tem mais aquela conversa boa. Quando o culto termina, não tem mais o prazer de apertar a mão dos irmãos, dar a paz do Senhor, vai embora como se fosse escondido. Era uma pessoa que é agradável, mas infelizmente a lepra afetou ela. E a pessoa agora, para poder se envolver novamente no relacionamento, já começa a criar barreiras. Mas a culpa talvez não seja dela. A pessoa estava tão aberta para o relacionamento que confiava de tal forma nas pessoas e quando ela recebeu algo em troca que não foi segundo aquilo que ela semeou, segundo aquilo que ela plantou, ela se sentiu ferida, ela se sentiu emocionalmente confrontada e hoje não consegue mais viver num relacionamento sadio. Por isso que Naamã estava dentro de casa, não estava no meio do exército. A Bíblia vai nos dizer que foi dentro de casa que a lepra dele foi vista por aquela menina. A Bíblia foi nos dizer que foi dentro de casa que ele estava quando a lepra dele foi evidenciada. Foi dentro de casa, não foi na rua, não foi em lugar nenhum. Aí tem pessoas que hoje, em vez de estar na igreja, de estar no culto, está dentro de casa, e quando você pergunta o que está acontecendo, para que não haja mais um confronto, a pessoa fala que está tudo bem. Não, está tudo bem. Mas a pessoa foi afetada pela lepra de alguém, mas ela não quer se abrir. Ela não quer se abrir. Ela não quer falar. Prefere ficar dentro de casa, prefere se esconder, mas não quer voltar mais para o relacionamento. Por quê? Porque tem medo de que tudo aconteça de novo. Mas os rios do Espírito nessa noite vai ser derramado sobre essa vida para que essa alma venha a ser curada. E nunca mais, no meio do relacionamento, ela vai a ser ferida. Tem pessoas que não têm mais confiança no relacionamento, sabe por quê? Por causa da lepra da traição. A lepra da traição acabou trazendo uma doença da desconfiança em algumas pessoas. E quando a gente é traído, quando a gente recebe em troca no relacionamento aquilo que nós não queremos receber, começa a surgir no nosso coração a desconfiança. A gente não consegue mais confiar em ninguém. A gente não consegue dar mais crédito a ninguém. A gente não consegue acreditar em ninguém. Por quê? Por causa da lepra, da traição de algumas pessoas que acabaram afetando a vida daquele que era agradável no meio do relacionamento. Muitas das vezes, a lepra da mentira não faz mais que algumas pessoas acreditem numa verdade que é falada. Tem pessoas que ouviram mentira durante tanto tempo que quando alguém fala uma verdade agora, a lepra já tomou conta do coração dessa pessoa que ela não consegue mais confiar em ninguém. Não aceita mais a verdade de ninguém. Deus está querendo trazer cura sobre essa vida. Deus está querendo curar pessoas nesta hora. Deus está querendo curar pessoas, sabe para quê? Para que ela volte ao relacionamento ao qual ela tinha com o seu povo. Então a Bíblia nos fala que esse homem ele era agradável. Era um homem de boa reputação. Era um homem que era um homem de respeito, alcançou respeito do próximo. Era um homem que era instrumento de Deus. Era um homem que era valoroso. Ele tinha valores pessoais. Mas que, porém, ele era leproso. Então, quantos Deus ele não querem curar dessa lepra nesses dias? Quantos Deus não querem curar? Mas é necessário, sabe o quê? Que alguém venha ter visão dos céus. Alguém venha ter visão dos céus e entender que o momento que a pessoa está passando
Não é por causa que ela não quer mais saber de Jesus. Não é por causa que ela está fria, não. Por causa que a lepra de outros acabou contaminando ela. E agora ela não quer mais voltar para o relacionamento porque não tem mais confiança de estar no meio do povo, de estar envolvido novamente com as coisas da obra de Deus. Então, se a gente não tiver um olhar espiritual, a gente não consegue ver isso. A menina que estava lá, que era israelita, olha para você ver a visão dessa menina. Ela tinha todo o direito de ver Naamã apodrecendo com a lepra, morrer dentro da sua casa e ela permanecer calada. Sabe por quê? Ela era despojo de guerra. Ela era escrava. Ela foi para a casa de Naamã por causa que ela foi escravizada. Naamã era senhor daquela, ela era serva da esposa de Naamã. Ela perdeu a família dela, ela perdeu a sua nação, ela perdeu a sua identidade, mas ainda restava no coração daquela menina um amor pelo próximo. E quando ela vê a situação, ela chega para sua senhora e fala: quisera Deus que o Naamã estivesse agora em Israel, porque lá tem profeta, ele poderia ser curado dessa lepra. Sabe esse tipo de pessoa que tem todos os motivos para não ir a certos lugares, mas que abre mão disso e fala: eu vou visitar fulano e vou trazer ele para a igreja, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a vida dele. Deus está querendo levantar pessoas assim, que tenham essa visão espiritual. Eu vou saber por que fulano parou de caminhar. Eu vou saber por que fulano saiu da igreja. Eu vou visitar fulano, quero saber por que ele não está vindo mais aos cultos. Pessoas que tenham essa visão, têm todo o direito de não ir, mas vai abrir mão desse direito e vai até lá. Deus está querendo levantar pessoas desse tipo. Se você é esse tipo de pessoa que quer ser usado por Deus, nesse tempo, dessa forma, dá o seu amém aí na live aí, porque Deus ele quer te usar. Deus quer levantar pessoas que venham socorrer aqueles que estão feridos, aqueles que estão prostrados dentro de casa, trazer eles novamente para a presença de Deus, para que eles possam ser aquilo que eles eram antes. Pessoas estão feridas, morrendo dentro de casa, sangrando. Mas se não tiver ninguém que possa ir lá com amor e falar: olha, Deus tem uma palavra para você, vamos para o culto essa noite, vamos para a igreja, volta para o teu lugar, volta para o teu posto, volta a fazer aquilo que você fazia, Deus se agradava da sua obra. Não deixa que as maledicências, não deixa que os maus comentários venham afetar o teu coração, não deixa que aquilo que o povo falou ao teu respeito venha te tirar da presença de Deus, venha te afastar de Deus. Continua fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, continua fazendo a obra de Deus com amor, continua caminhando, continua louvando, continua orando, continua intercedendo. Deus ele te usava. A tua presença era agradável na casa do Senhor. O povo tem sentido falta de você. Deus está precisando de pessoas nesse momento que venham ser instrumentos de Deus dessa forma, para levantar aquele que está prostrado dentro de casa. Eu quero ser essa pessoa. Se você quer ser, dá um amém aí na live aí. Deus ele quer te usar para você ser instrumento, para curar os Naamã que estão dentro de casa, leprosos, que não querem mais voltar para a igreja, que não querem mais fazer a obra. Deus ele quer te usar, Deus ele quer te levantar como instrumento dele para poder curar essas pessoas. Então aquela menina tinha todo esse direito. Tinha todo esse direito de ver Naamã apodrecendo, perdeu a família dela, perdeu a sua nação, perdeu a sua liberdade, mas ela falou: olha só, em Israel tem um que pode curar Naamã da sua guerra. Aí você vê a virtude desse homem de Deus. Ele era chefe do rei da Síria, chefe do exército, o homem estava leproso. Então, naquele tempo, para um homem nessa posição escutar a sua esposa já seria difícil, que dirá a serva que estava dentro da sua casa. E ele resolveu escutar. E a Bíblia nos diz que ele prepara os seus carros,
prepara o outro, prepara presente e vai até Israel. A Bíblia nos diz que antes disso, o rei da Síria enviou carta para o rei de Israel para que ele viesse ser bem recebido em Israel pelo rei, para que ele viesse ser curado da sua lepra. Agora você para pensar, será que uma pessoa que não é de respeito, uma pessoa que não é de estima, teria essa confiança